O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Tu és a minha sombra perdida, Sofia. Por que me abandonaste no silêncio dos anos? Maria, com os olhos flamejantes de uma paixão contida por uma década, avançou contra a multidão que se aglomerava em torno da pequena tasca de fado, onde as guitarras choravam melodias antigas de saudade. O copo de vinho tinto tremeu em sua mão, derramando gotas vermelhas como sangue sobre o chão de calçada portuguesa, irregular e marcado pelas histórias de gerações. Sofia, a influencer que iluminava as redes com sua graça etérea, congelou no centro do palco improvisado, o microfone ainda próximo aos lábios pintados de carmim. Seu coração, aquele que batia ao ritmo dos likes e dos flashes, parou por um instante. Era ela. A voz que sussurrava em seus sonhos desde a adolescência, a garota do interior alentejano que a salvara de um colégio católico sufocante em Évora. O mundo parou e só o eco do fado continuou, como se o destino de Portugal inteiro conspirasse para esse reencontro brutal. Sofia desceu do palco com passos vacilantes, os saltos e quando como batidas de um coração acelerado. A multidão, composta por turistas alemães de mochilas e locais de rostos enrugados pelo sol do Tejo, abriu caminho instintivamente, sentindo o peso invisível da emoção crua. Maria. Como? Aqui? Agora, murmurou Sofia, sua voz um sussurro rouco, contrastando com a confiança que exibia em stories diários sobre viagens a Sintra ou provas de pastéis de nata em Belém. Maria, com seus cabelos castanhos ondulados caindo como vinhas selvagens sobre os ombros, estendeu a mão, mas não para tocar, para acusar. Eu te segui por anos, Sofia. Teus posts, tuas viagens, tua vida perfeita. E eu aqui, ainda na mesma Évora, costurando sonhos em tecidos alentejanos para turistas que nem notam a alma portuguesa. Tu eras minha luz, e agora? Agora eu vejo que era só ilusão. A tasca de fado, com suas paredes azulejadas de cenas de marinheiros e moras encantadas, parecia encolher ao redor delas. O fadista idoso, com a viola de fado nos joelhos ossudos, pausou sua melodia, os olhos sábios piscando em compreensão silenciosa. Ele conhecia histórias de amores não ditos, de corações partidos como o azulejo rachado sob os pés. Sofia puxou Maria para um canto escuro, onde o cheiro de sardinhas grelhadas se misturava ao perfume de jasmim das varandas vizinhas. Não é ilusão, Maria. Eu nunca te esqueci. Lembras daquela noite no colégio, quando fugimos para o campo de Sobreiros e juramos que um dia voltaríamos para dançar o rancho folclórico juntas? Eu era só uma menina assustada, filha de um professor de história que me obrigava a esconder quem eu era. Tu me deste coragem para sonhar com Lisboa. Maria recuou, as lágrimas traçando linhas salgadas em suas bochechas bronzeadas pelo sol implacável do Alentejo. Sonhar? Tu sonhaste e voaste, Sofia. Eu fiquei casada por um ano com um homem que cheirava cortiça e promessas vazias, divorciada aos 25 porque meu coração batia por ti. E agora te vejo nos ecrãs, beijando o ar para câmaras, fingindo uma vida que não é tua. Quem é aquela modelo que te acompanha nas fotos de Porto? É ela que te faz esquecer? A dor na voz de Maria era como o vento do mar que chicoteia as falésias da costa vicentina, impiedoso, mas puro. Sofia sentiu o peso do seu telemóvel vibrar no bolso, notificações de seguidores curiosos que já capturavam o momento com stories fugidios. Ela era Sofia Ramos, a rainha do Tejo digital, com 500 mil de seguidores que devoravam suas crónicas sobre moda sustentável inspirada nos bordados de Viana do Castelo, ou reflexões poéticas sobre o fado como metáfora da alma lusa. Mas ali, na intimidade crua de Alfama, ela era só Sofia, a rapariga que aos 16 anos beijara Maria sob a lua cheia de um céu estrelado de constelações portuguesas. Vem comigo, disse ela, pegando na mão de Maria com uma firmeza que surpreendeu a ambas. Não aqui, não com olhos em cima. Vamos para o meu apartamento encheado. Eu explico tudo. A caminhada pelas escadarias íngremes de Alfama foi um labirinto de memórias. Passaram pela Sé de Lisboa, cujas pedras antigas sussurravam segredos de rainhas mouras e cristãs, e desceram até ao Terreiro do Paço, onde o arco triunfal se erguia como um guardião silencioso contra Rio Tejo que refletia as luzes da Ponte 25 de Abril.
Maria, vestida num simples vestido de chita com padrões florais reminiscentes das festas de São João em Évora, sentia-se deslocada ao lado da elegância urbana de Sofia, jeans rasgados com um blazer de linho inspirado nas capas de aspargos do Ribatejo e um colar de filigrana minhota que tilintava suavemente. Eu vim a Lisboa por ti, confessou Maria enquanto o elétrico 28 rangia ao longe. Vi o teu anúncio de um workshop sobre empoderamento feminino nas redes. Pensei que era o sinal. Mas agora... sinto-me uma tola devota. Sofia parou sob uma lanterna de ferro forjado, o tipo que iluminava as noites de Essa de Queiroz em Crónicas Esquecidas. Não és tola, Maria. És a âncora que me falta neste mar de superficialidade. A modelo? É só trabalho, um contrato para uma campanha de vinho do Douro. Nada mais. Eu tenho medo, sabes? Medo de que o mundo me engula se eu mostrar quem sou de verdade. Em Portugal, ainda há olhares tortos para nós, as que amamos como as ondas amam a praia, livres e sem pudor. Elas prosseguiram, o ar carregado do aroma de maracujás maduros de uma fruteira de rua e do canto distante de um acordeonista tocando modinhas antigas. O apartamento de Sofia Encheado era um oásis de modernidade misturada à tradição, paredes brancas adornadas com azulejos recuperados de uma casa em Óbidos, uma varanda com vista para a estátua de Camões e uma cozinha onde fervia uma panela de caldo verde que Sofia preparara mais cedo, inspirada nas receitas da avó transmontana. Sentaram-se no sofá de veludo verde, como as colinas de Monsanto, e Sofia serviu 2 taças de vinho de Colares, envelhecido nas areias da costa de Sintra. Conta-me de ti, Maria. O que fizeste nestes 10 anos? Ainda costuras aqueles lenços de linho que me faziam inveja? Maria sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido como o primeiro raio de sol após uma tempestade no Cabo de São Vicente. Sim, ainda costuro. Agora tenho uma pequena loja em Évora, Fios de Saudade, onde vendo peças inspiradas nas tapeçarias de arraiolos. Turistas compram, mas eu faço para a alma. E tu? Como é ser famosa? Acordar com o país nos teus ombros? Sofia riu, um som leve como o tilintar de Giles em uma dança de pauliteiros da Beira Baixa. É solitário, Maria. Luzes, mas sombras longas. Meus seguidores amam a Sofia perfeita, mas odeiam fraquezas. E eu? Eu penso em ti toda vez que posto uma foto no mirador da Senhora do Monte, imaginando se um dia tu verias. A conversa fluiu como o Tejo ao entardecer, tecendo fios de memórias. As aulas clandestinas de guitarra portuguesa no colégio, onde Maria tocava para Sofia melodias da Amália Rodrigues. As fugas para o aqueduto de água de prata, onde juravam amor eterno sob estrelas que pareciam azulejos no céu. O adeus doloroso quando Sofia ganhou uma bolsa para Lisboa e Maria ficou ancorada pela família conservadora que via o divórcio como pecado maior que a homossexualidade sussurrada. Eu casei para calar as vozes, admitiu Maria, os dedos traçando padrões invisíveis na taça. Mas o coração não mente. Ele sempre foi teu. Sofia inclinou-se, seus lábios roçando a testa de Maria em um beijo casto, cheio de promessas não ditas. Então fica. Pelo menos esta noite. Amanhã eu cancelo o workshop. Nós duas, juntas, como devíamos ter sido. O luar filtrava-se pela janela, banhando-as em prata, e pela primeira vez em anos, Sofia sentiu o peso do mundo aliviar-se, como se o fado, lá em Alfama, cantasse agora uma melodia de esperança em vez de perda. Mas o amanhecer trouxe as primeiras rachaduras. O telemóvel de Sofia explodiu em notificações. Um story anónimo de um seguidor capturara o incidente na Tasca, com legendas especulativas, a rainha do Tejo em drama lésbico. Escândalo Lisboa. Maria, acordando ao lado de Sofia na cama de lençóis bordados à mão, viu a tela e empalideceu. Eles sabem. O mundo sabe. Sofia, com os cabelos despenteados como ondas revoltas do Atlântico, apertou sua mão. Deixa-os falar. Nós somos mais fortes que isso. Como as mulheres de Gerás do Lima que tecem mantas para o inverno, fio a fio, resistimos. A manhã encheado despertou com o repicar dos sinos da igreja de São Roque e quando como um chamado à confissão em uma Lisboa que ainda guardava resquícios da Inquisição em suas sombras.
Sofia preparou o pequeno almoço com gestos rituais: pão de mafra crocante, queijo de azeitão cremoso e café forte de pastilhas do Brasil, fervido na cafeteira de louça de Vista Alegre. Maria, sentada à mesa de azulejos pintados com cenas de vendanjos no Douro, observava-a com uma mistura de reverência e receio. Tu moves-te como se o mundo fosse teu palco, disse ela, partindo um pedaço de pão. Eu, em Évora, acordo com galinhas e o cheiro de olival. Como nos encaixamos nisso tudo? Sofia sentou-se ao seu lado, os joelhos tocando-se sob a mesa em um contacto elétrico, sutil como o roçar de folhas de sobreiro no vento alentejano. Encaixamo-nos como o Tejo e o mar, rio doce encontrando salgado, criando vida. Eu preciso da tua terra, Maria. Dos teus fios que contam histórias reais, não as fabricadas para algoritmos. Ontem à noite. Foi como voltar para casa. Elas comeram em silêncio companheiro, interrompido apenas pelo chilrear de andorinhas nas varandas vizinhas, mensageiras da primavera portuguesa que se aproximava. Mas o idílio foi interrompido por uma batida à porta, urgente, como o tambor de um grupo de bombos de São João. Era Carla, a gerente de Sofia, uma mulher de 40 anos com o aspecto severo de uma toureira de salvaterra de magos, o cabelo curto e prático, vestida em fatos tailor que gritavam eficiência corporativa. Sofia, abre. O inferno desabou nas redes. Quem é essa maluca da tasca? E por que estás a ignorar as mensagens da agência? Sofia trocou um olhar com Maria, que se encolheu como uma criança em confissão. Entra, Carla. E controla o tom, ela não é maluca, é família. Carla invadiu o espaço como uma rajada de vento do norte, o tablet na mão piscando com capturas de ecrã, comentários venenosos de fãs, traição à pátria lusa. Influencers fingindo ser santas, lésbicas em Alfama. Isso é fado falso, e pior, ameaças veladas de perfis anónimos que cheiravam a ódio rural disfarçado de moralidade católica. Tens um contrato com a Câmara de Lisboa para promover o turismo romântico. Isto é um escândalo que pode custar-nos o patrocínio do vinho do Porto. E essa? Ela? Quem é? Maria ergueu o queixo, os olhos faiscando com o orgulho de uma pastora de ovelhas nas serras de Monchique. Eu sou Maria Costa, de Évora. Fã devota, sim, mas mais que isso. A razão pela qual Sofia ainda acredita em algo real. Carla riu, um som seco como o estalar de castanhas na lareira de Natal. Fã devota? Isso soa a stalker. Sofia, lembra-te do que aconteceu com aquela seguidora de Coimbra no ano passado, mensagens obsessivas, polícia envolvida. Isto pode destruir a tua marca. Sofia levantou-se, a voz firme como o granito das fortalezas de Elvas. Não, Carla. Destruir a minha máscara, talvez. Maria não é ameaça, ela é salvação. Cancela o workshop. Eu vou com ela a Évora. Preciso de ar puro, de terra que não minta. A gerente saiu bufando, prometendo consequências, mas Sofia já fechava a porta, virando-se para Maria com um sorriso desafiador. Vamos? O comboio para Évora sai em 2 horas da Santa Apolónia. Leva os teus fios, eu quero aprender a costurar contigo. Maria hesitou, o coração dividido como o mapa de Portugal entre norte e sul e o teu mundo, Sofia. Os seguidores, as luzes. Eles não te deixarão ir assim. Sofia pegou na mala de Maria, enchendo-a com um cachecol de lã da Serra da Estrela que comprara em uma feira de artesanato. O meu mundo és tu agora. O resto. Que grite. A viagem de comboio foi um bálsamo para almas feridas. O alfa pendular cortava a paisagem como uma tesoura em tecido, vinhas do Ribatejo curvando-se em reverência, sobreiros eternos do Alentejo estendendo braços nudosos e o horizonte plano que se abria como um fado sem fim. Sentadas frente a frente, com bilhetes de segunda classe que cheiravam a histórias de imigrantes, elas trocaram confidências. Sofia mostrou fotos antigas no telemóvel, ela aos 16, magra e insegura, com Maria ao lado em um piquenique no Rocio de São Brás, rindo com maçãs reineta na mão. Olha-nos tão livres. O que nos roubou isso? Maria tocou o ecrã como se pudesse alcançar o passado.
O medo, Sofia. O meu pai, com sua Bíblia e suas missas em latim, dizendo que amor como o nosso era pecado contra Deus e a pátria. O teu, com seus livros de história, exigindo que fosses a herdeira perfeita da lusitanidade. Em Évora, a cidade das catedrais e dos templos romanos, o ar era mais puro, carregado do perfume de alecrim selvagem e do canto de cigarras que saudavam o meio-dia. A loja de Maria, Fios de Saudade, era um santuário escondido em uma rua de arco romano, prateleiras de madeira de sobreiro entalhada à mão, rolos de linho tingido com orzela do Minho e paredes cobertas de tapeçarias que contavam sagas de mouras encantadas e cristãs valentes. As clientes locais, senhoras de jales negros como as de um luto eterno pelo Império Perdido, ergueram sobrancelhas ao verem Sofia, a famosa, atrás do balcão, tentando enfiar uma agulha com dedos inábeis. Assim, devagar, guiou Maria, suas mãos sobre as de Sofia, tecendo um padrão simples de flores de papoilas alentejanas. Cada ponto é uma memória. Não forces, deixa fluir como Guadiana subterrâneo. Mas o drama não esperou. À tarde, enquanto caminhavam pelo templo de Diana, com suas colunas coríntias erguidas contra o céu infinito, o telemóvel de Sofia vibrou novamente. Uma mensagem de Carla: vê isto. A imprensa pegou. Influencer em fuga romântica com fã misteriosa, escândalo LGBT abala Lisboa. Anexado, um artigo do Correio da Manhã com fotos granuladas delas na tasca e comentários de especialistas, padres conservadores de Braga condenando a erosão dos valores tradicionais e ativistas de Faro elogiando a coragem, mas avisando de backlash. Sofia sentou-se nos degraus do templo, o rosto pálido como um mármore antigo. Eles nos transformam em espetáculo. Como o touro na praça de Salvaterra, espetado por todos os lados. Maria ajoelhou-se ao seu lado, limpando uma lágrima com o canto do avental. Então que espetem. Nós não somos touros para cair. Lembra-te das Amazonas das lendas lusas, guerreiras que amavam sem correntes. Eu protejo-te, Sofia. Aqui, em Évora, minha terra me dá força. Elas beijaram-se ali, sob o olhar impassível das colunas romanas, um beijo de compromisso, doce como figos maduros do Alentejo, sem pressa, cheio de promessas tecidas em silêncio. A noite caiu com um banquete improvisado na casa de Maria, uma cabana de adobe branco nas cercanias de Évora, com teto de colmo e um poço onde as estrelas se refletiam. A mãe de Maria, Dona Rosa, uma viúva de mãos calejadas por anos de vindimas, recebeu Sofia com desconfiança inicial. Uma lisboeta famosa? O que queres com minha filha, que já sofreu o suficiente? Mas o vinho de reguengos e as histórias de Sofia sobre as raízes alentejanas da sua avó amoleceram o coração. Tu falas como uma de nós, concedeu Dona Rosa, servindo ensopado de borrego com migas de pão de névoa. Mas o mundo lá fora... Ele morde como cão raivoso. Enquanto as mulheres teciam conversa ao redor da mesa de carvalho, um carro parou na rua de terra batida. Era o ex-marido de Maria, João, um homem de rosto marcado pelo sol da cortiça, olhos estreitos como os vales do Alto Alentejo. Ele batera à porta com punhos cerrados, o cheiro de aguardente no hálito. Ouvi as notícias, Maria. Fugindo com uma puta da cidade? Depois de me deixares por isso. Minha família em Montemor ri de mim. Sofia ergueu-se, o instinto protetor flamejando como uma fogueira de São João. Ela não fugiu de ti, ela libertou-se. E tu? Tu que aprendeste em correntes de tradição falsa? João avançou, mas Dona Rosa interveio com a autoridade de quem sobrevivera à ditadura de Salazar. Sai, João. O amor dela não te pertence mais. Vai para a tua vida de sombras. Ele recuou, murmurando maldições, mas o incidente deixou uma cicatriz fresca. Deitada ao lado de Maria naquela noite, com um som de grilos como uma serenata natural, Sofia sussurrou: Eu trago perigo para ti. Talvez deva voltar. Maria apertou-a contra si, os corpos entrelaçados em conforto casto. Não. Juntas, enfrentamos. Como as oliveiras antigas, raízes profundas, ramos que se tocam. Os dias em Évora esticaram-se como um novelo de lã de merino da Serra da Estrela, tecendo uma rotina de paz frágil.
Sofia, pela primeira vez em anos, desligou as notificações do telemóvel, trocando o brilho das redes pelo fulgor do sol poente sobre as planícies alentejanas. Aprendeu a colher azeitonas nas árvores centenárias do Monte do Trigo, as mãos enegrecidas pela seiva pegajosa, rindo quando Maria corrigia: "Não puxes assim, Sofia." Elas caem como lágrimas de saudade, devagar. Às tardes, sentavam-se na loja, onde Sofia posava para fotos reais, não para likes, mas para um álbum privado. Maria costurando um jail com motivos de pavões de Elvas, Sofia lendo poesia de Sofia de Mel Brainer sob a luz de uma lâmpada de azeite. Mas o mundo exterior não dormia. Carla ligava diariamente, a voz um misto de raiva e preocupação. Os patrocinadores fogem como ratos do navio. A Vinícola do Douro cancelou, dizendo que não apoiam controvérsias morais. E há um jornalista de Lisboa farejando, quer uma entrevista exclusiva sobre o teu afé escandaloso. Sofia, respondendo de um terraço com vista para o aqueduto, sentia o estômago revirar como guadiana em cheia. Diz-lhes que estou de folga. Que a verdadeira influência é viver, não pousar. Maria, ouvindo ao lado, apertava sua mão. Estás a mudar, Sofia. De rainha digital para rainha da terra. Mas e se eles vierem aqui? Évora é pequena, os mexericos voam como andorinhas para Lisboa. O primeiro sinal de intrusão veio numa manhã de mercado, na Praça do Giraldo, onde os vendedores gritavam ofertas de queijo de picante e enchidos de Porto Alegre. Sofia, com um cesto de vinho cheio de ervas aromáticas, foi reconhecida por um grupo de turistas espanhóis. Sofia Ramos. Que haces aqui com esta chica? Escândalo é nas redes. Flash de telemóveis acenderam-se como vagalumes e Maria puxou-a para uma ruela lateral, o coração batendo forte. Eles nos caçam como raposas no monte, murmurou ela, encostando-se à parede de calcário. Sofia, com os olhos flamejantes, virou-se para o grupo. Sim, sou eu. E ela é o meu amor. Deixem-nos em paz, vão fotografar o osso da Sé, que é mais antigo e menos venenoso que a vossa curiosidade. O incidente viralizou, claro. Um vídeo curto, editado com música dramática de fado rock, espalhou-se como fogo em palha seca. Sofia Saudade, com hashtags de apoio de comunidades LGBT em Porto e Faro, mas também ondas de ódio de fóruns conservadores em Coimbra, citando versos bíblicos torcidos e lamentos pela decadência da nação lusa após 25 de abril. Sofia leu-os à noite, deitada ao lado de Maria, o lume da lareira dançando sombras nas paredes de taipa. Eles dizem que sou traidora. Que o meu amor por ti mancha a bandeira verde e vermelha. Maria traçou o contorno do seu rosto com um dedo, suave como seda de Macau. Eles têm medo, Sofia. Medo de que o amor livre, como o nosso, desfaça as correntes que os prendem. Lembra-te das histórias da avó, as mulheres de 1147 que defenderam Lisboa dos mouros, não com espadas, mas com corações unidos. Para fortalecer essa união, Maria propôs uma viagem curta para as planícies de Elvas, onde as fortificações estreladas guardavam segredos de guerras antigas e amores proibidos. Alugaram um carro antigo, um Fiat 127 enferrujado que cheirava a anos de vindimas, e partiram ao amanhecer com uma cesta de pão, queijo e azeitonas. A estrada era um tapete de flores silvestres, papoilas vermelhas como o vinho de Borba, e o rádio tocava modas de Severo Matias, a voz rouca evocando saudades de amores perdidos. Canta comigo, pediu Sofia, e Maria obedeceu, sua voz tímida ganhando força nas estrofes. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Em Elvas, subiram às muralhas da fortaleza de Nossa Senhora da Graça, de onde o olhar se perdia na fronteira com Espanha, um lembrete de que Portugal, pequena mas resiliente, sempre resistira a invasores. Sentadas no parapeito de pedra, com o vento sussurrando segredos ibéricos, Sofia confessou um segredo guardado. Antes de ti, Maria, eu namorei um rapaz no colégio. Para calar o meu pai. Mas era vazio, como um fado sem alma. Tu acordaste algo em mim que nem sabia existir. Maria corou, o sol poente tingindo sua pele de ouro. E eu, depois de João, jurei nunca mais. Mas tu és o meu crush antigo, o que nunca morreu. Como um vinho envelhecido em pipas de carvalho, melhor com o tempo.
O idílio foi interrompido por uma chamada, não de Carla, mas de um número desconhecido. A voz do outro lado era fria, masculina. Sofia Ramos? Sou o pai de João. Ele está destruído por tua causa. Vem a Montemor ou eu conto à imprensa local como a Maria era normal antes de ti. Escândalo rural, chamam-lhe. A ameaça pairou como uma nuvem de gafanhotos sobre as searas. Sofia desligou, trêmula, e Maria abraçou-a, feroz. Não vais. Nós enfrentamos juntos. Chama a polícia se vierem. De volta a Évora, o drama escalou. O jornalista de Lisboa chegou, um homem magro de fato cinzento, hospedado no hotel M.A. de Ar com vista para o templo. Ele abordou Maria na loja, conta a tua história, devota. É amor verdadeiro ou obsessão por fama? Maria, com a agulha na mão como uma espada, respondeu, é amor português, profundo, doloroso, eterno. Sai antes que te costure a verdade que não queres ouvir. O homem recuou, mas o artigo saiu mesmo assim, a fã alentejana e a estrela caída, amor ou loucura? Sofia, lendo à mesa do jantar, sentiu a traição latejar como uma ferida aberta. Traição. De todos os lados. Até Carla me avisa para terminar antes que piore. Maria pegou na sua mão, os olhos como oliveiras antigas. Então termina o fingimento. Anuncia-nos ao mundo. Seja o nosso escudo. Naquela noite, sob o céu estrelado de Évora, Sofia gravou um vídeo simples. Eu amo Maria Costa. Não como fã e ídolo, mas como almas entrelaçadas. Portugal, aceita-nos como aceitas o fado, com toda a dor e beleza. O vídeo explodiu, mas não só em ódio. Apoios choveram de cantoras de fado em Alfama, artesãs de Viseu e até a avó de Sofia, de Trás-os-Montes, enviando um jale tricotado com mensagem: amor é como montanha, alto e verdadeiro. Mas o pai de João não parou. Ele espalhou boatos em Montemor, incitando vizinhos a boicotar a loja de Maria. Pedras foram atiradas à janela uma madrugada, estilhaçando um rolo de tecido como um coração partido. Sofia, acordando com o barulho, correu para proteger Maria, que chorava entre os cacos. Basta. Eu protejo-te agora. Chamou a polícia local, um agente de rosto bondoso que conhecia a família, e juntos limparam a bagunça, tecendo planos de resiliência. Vamos reconstruir, disse Sofia, costurando o tecido rasgado com pontos desajeitados. Fio a fio, como tu me ensinaste. A reconstrução começou ao raiar do dia, com o sol de Évora banhando os cacos de vidro como diamantes espalhados por um deus caprichoso. Dona Rosa trouxe vassouras e panos, resmungando preces a Santa Maria Madalena, padroeira das pecadoras redimidas, sussurrava ela com um piscar de olho cúmplice. Estas pedras não são de Alentejo, são de almas pequenas, disse, varrendo com vigor de quem limpava vinhas após a chuva. Maria, com os olhos inchados mas determinados, salvou os fios intactos, separando-os por cor, azuis como o céu de Monsaraz, vermelhos como o vinho de vidigueira. Sofia, ajoelhada ao seu lado, murmurava desculpas. Eu trouxe isto para a tua porta. A minha fama é veneno. Maria silenciou-a com um olhar, profundo como o poço do quintal. Não, Sofia. Tua luz atrai tanto sombras quanto sol. E eu? Eu escolhi-te sabendo do risco. Como as pastoras de Idanha Velha escolhem atravessar ribeiros caudalosos por amor ao rebanho. Juntas, pregaram uma placa improvisada na janela quebrada, fios de saudade, tecendo amores resilientes, e o gesto viralizou nas redes locais, com vizinhas de Évora trazendo flores de alecrim e ofertas de jantar, ensopado de grão de bico, pão de candeia, memórias partilhadas em voz baixa sobre amores escondidos na era salazarista. Carla, surpreendendo a ambas, apareceu à tarde num táxi poeirento de Lisboa, o rosto suavizado pelo cansaço da viagem. Eu vim para ajudar, não para julgar, confessou, tirando da mala um laptop e rolos de tecido do Porto. Os patrocinadores grandes fugiram, mas pequenos, artesãs de Macau, vinicultores orgânicos de Palmela, querem associar-se à tua verdadeira história. Vamos transformar isto em campanha, amor português, tecido à mão. Sofia abraçou-a, lágrimas misturando-se ao pó alentejano.
Obrigada, Carla. Pensei que me tinhas traído. A gerente abanou a cabeça, servindo-se de uma fatia de sericaia com ameixa. Traição? Eu protejo o que é real. E isto? Isto é mais autêntico que qualquer filtro de Instagram. Os dias seguintes foram de ferver trabalho criativo. Sofia, com as unhas ainda sujas de terra, aprendeu a tingir fios com pétalas de rosmaninho colhidas nas colinas, o processo lento como uma morna soriana, evocando o isolamento das ilhas. Maria guiava-a, as mãos entrelaçadas sobre a panela a ferver, vapor subindo como fantasmas de saudades passadas. Cada cor é uma emoção, explicava. O índigo para a melancolia do mar, o ocre para a terra que nos nutre. À noite, sentavam-se no terraço da cabana, com Dona Rosa cantando fados antigos ao violão, estranha forma de vida, a voz trêmula carregando o peso de viúvas que amaram em silêncio. Sofia gravava lives curtas, de Lisboa para Évora, aprendendo que influência verdadeira é partilhar raízes, não máscaras. Mas o conflito familiar de Maria não se dissipava como névoa matinal. João, instigado pelo pai, apareceu na loja uma semana depois, o rosto inchado de ódio fermentado como um mosto azedo. Tu achas que podes humilhar-me assim? Com esta aberração da cidade? Ele avançou para Sofia, que estava arrumando prateleiras, mas Maria interveio como uma leoa do Alentejo, empurrando-o contra a porta. Sai, João. Tu foste o meu erro, não o meu destino. O teu pai e tu, com vossas tradições podres, são o passado. Sofia é o futuro. O confronto atraiu olhares da rua, um círculo de vizinhos, alguns murmurando aprovações, outros cruzando-se em sinais da cruz. A polícia veio novamente, o agente de antes agora com reforços, levando João algemado enquanto ele gritava imprecações, malditas sejam, profanando a terra dos nossos avós. Sofia, tremendo nos braços de Maria, sentiu o gosto amargo da traição, não só de João, mas do tecido social português, ainda entrelaçado com fios da homofobia rural. Ele era teu marido. Parte de ti. Maria abanou a cabeça, limpando o sangue de um arranhão no braço. Era prisão, não parte. Tu libertaste-me, Sofia. E eu a ti. O incidente catalisou uma onda de solidariedade. Ativistas de Lisboa organizaram um protesto pacífico em Évora, marchando da Sé ao templo com cartazes: Amor não é crime, Portugal inclusivo. Cantoras de fado de Alfama gravaram covers dedicadas e até um bispo progressista de Beja emitiu uma nota pastoral: O Evangelho ama como o Tejo abraça todos os afluentes. Sofia, tocada, respondeu com um post: Obrigada, Portugal. De Alfama a Alentejo, o nosso amor é vossa herança, humano, resiliente. No entanto, o drama pessoal aprofundou-se quando o pai de Sofia, o professor reformado de História em Lisboa, ligou. Sua voz, outrora autoritária como as crônicas de Fernão Lopes, tremia agora. Filha, o que é isto? Uma mulher? Eu criei-te para honrar a nação, não para escândalos. Sofia, falando do telefone fixo da cabana, sentiu o velho conflito ressurgir, o colégio católico, as lições de decoro, o medo de desonrar o nome Ramos. Pai, honro sim. Honro o amor que nos faz humanos, como as rainhas que governaram sem medo. Vem ver em Évora. Conhece Maria. Ele hesitou, mas prometeu, talvez. Pelo menos para te ver feliz. Maria, ouvindo, apertou a mão de Sofia. Ele virá. Como o inverno transmontano cede à primavera. Elas selaram a noite com um passeio pelas muralhas de Évora, mãos dadas sob a lua, o ar fresco carregado de jasmim. Se o mundo nos trai, nós tecemos o nosso próprio, sussurrou Sofia. Mas no horizonte, nuvens reuniam-se. Carla avisara de uma entrevista bomba marcada pelo jornalista, prometendo revelações chocantes sobre o passado de Maria. O dia da entrevista aproximou-se como uma tourada inevitável. Sofia e Maria prepararam-se na loja, vestindo-se com simplicidade orgulhosa. Sofia num vestido de linho branco bordado por Maria com motivos de romãs de reguengos, símbolo de fertilidade e renovação. Maria num jale de lã tingida de azul celeste, como o céu sobre as planícies.
Seja o que for que ele diga, nós respondemos com verdade, disse Maria, ajustando o colar filigrana no pescoço de Sofia. O jornalista chegou com uma câmara, o sorriso predatório como um lobo das serras de Monfortinho. Então, Maria, conta, o divórcio foi por causa dela? Ou havia mais, adultério, talvez? Maria ergueu o queixo, voz firme como granito local. Divórcio foi por falta de alma, não de corpo. João era bom homem, mas não o meu. Sofia? Ela é a minha alma gêmea, encontrada após anos de busca. Sofia acrescentou, olhando para a lente, e o passado? É lição, não vergonha. Portugal ensina-nos a perdoar, como o fado perdoa a dor. O jornalista, desarmado pela sinceridade, baixou a câmara. Talvez eu edite para o positivo. Vocês inspiram. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Carla, sob pressão da agência, vazara fotos privadas de Sofia com a modelo, inocentes, mas editadas para sugerir romance. O escândalo rebentou. Sofia Ramos bissexual? Fã devota enganada. Seguidores dividiram-se, alguns gritando hipócrita, outros defendendo amor é fluido como o Douro. Sofia, confrontando Carla por videochamada, sentiu o coração partir. Traíste-me pela carreira? Carla chorou pelo teu futuro. Desculpa. Eu amo-te como irmã. O caos culminou numa noite de tempestade, o céu de Évora rasgando-se em raios como fúria divina. Maria e Sofia refugiaram-se na cabana, o vento uvando como banchés celtas. Tudo desaba, soluçou Sofia. Maria, acendendo velas de cera de abelha, puxou-a para perto. Não desaba, renasce. Como a fênix de Ourique, onde Afonso Henriques nasceu rei. Elas falaram até o amanhecer, tecendo planos, deixar as redes, abrir uma marca conjunta de artesanato LGBT-friendly, inspirada na tapeçaria de Pero Pinheiro. O amanhecer após a tempestade trouxe um Évora lavado, as ruas brilhando como prata polida e um arco-íris estendendo-se das planícies ao céu como uma ponte para o perdão. Sofia e Maria saíram da cabana com cestos de roupa lavada, pendurando-a em varais de oliveira, lençóis brancos ondulando como velas de caravelas descobrindo novos mundos. Dona Rosa, ceifando ervas no jardim, sorriu ao vê-las. O Senhor lava os pecados com chuva, mas os corações com tempo. Sofia, ajudando a torcer os lençóis, sentiu um peso levantar-se. Eu quero perdoar Carla. Ela errou por medo, como todos nós. A reconciliação veio inesperada. Carla apareceu ao meio-dia, num carro alugado, com malas cheias de amostras de tecido de linho da beira litoral e um pedido de desculpas escrito à mão, em papel de stand Macau. Eu fui tola, admitiu, ajoelhando-se dramaticamente na terra vermelha. Pensei que protegia a tua carreira, mas destruía a tua essência. Deixa-me ajudar a reconstruir, sem jogos, só parcerias honestas. Maria, sempre a tecelã de paz, estendeu a mão. Levanta-te. Erros são fios soltos, nós os entrelaçamos. As três passaram a tarde planeando, uma linha de roupa saudade tecida, com padrões inspirados em azulejos de Coimbra e bordados de Vila do Conde, promovendo histórias de amor que era português, de rainhas como Leonor Teles a poetisas como Ana de Albuquerque. O pai de Sofia chegou nessa tarde, um homem de 70 anos com o porte rígido de um professor de liceu, óculos de ar dourado e um casaco de tweed que cheirava a livros velhos e chuva de Lisboa. Ele desceu do autocarro na Praça do Giraldo com passos hesitantes, o olhar varrendo a multidão como se procurasse fantasmas do passado imperial. Sofia correu a ele, o abraço apertado como âncora em mar revolto. Pai? Vieste. Ele retribuiu, rígido no início, depois amolecendo. Como poderia não? Tu és minha filha, sangue dos ramos que lutaram em Alcácer Quibir. Maria aproximou-se, tímida, oferecendo uma taça de água fresca com hortelã do jardim. Bem-vindo a Évora, senhor. Sou Maria. O pai de Sofia, professor Ramos, observou-a longamente, os olhos perscrutando como páginas de um códice antigo. Ouvi as notícias. Pensei que era loucura da cidade, mas vejo agora. Tu brilhas aqui, Sofia, como nunca em Lisboa.
Sentaram-se na loja, entre rolos de tecido, e ele contou histórias, da sua própria juventude, um amor não correspondido por um companheiro de estudos em Coimbra, abafado pela ditadura. Eu escondi, como te ensinei a esconder. Mas o tempo revela, amor é a verdadeira história de Portugal, não só batalhas e reis. Lágrimas escorreram e ele abraçou Maria, cuida dela. Ela é teimosa como eu. O momento familiar fortaleceu-as para o próximo teste. O pai de João, um viúvo amargurado de Montemor Novo, convocou uma reunião familiar na sua quinta de cortiça, exigindo reparação pelo desonra. Maria hesitou, mas Sofia insistiu. Vamos. Enfrentamos o passado para fechar o capítulo. Partiram ao entardecer, o carro rangendo pela estrada empoeirada, passando por sobreiros centenários cujas cascas vermelhas pareciam feridas abertas. A quinta era um bastião de tradição, paredes de taipa caiadas, um poço com grinalda de flores secas e o ar pesado de fumo de lareira e ressentimento. O pai de João, Sr. Costa, recebeu-as na sala de jantar, ladeado por tios e primos de rostos endurecidos pelo sol implacável. Tu arruinaste meu filho, cuspiu ele, apontando para Maria. Casamento santo, quebrado por caprichos da cidade. Sofia, sentando-se à mesa sem convite, respondeu com calma de quem recita Camões: santo é o que liberta, não o que prende. João casou com uma casca, Maria deu-lhe o coração inteiro, mas ele não soube guardar. O homem bufou, mas uma tia idosa interveio, voz trêmula: deixas, Manuel. Eu própria amei uma prima em juventude, em segredo. O Alentejo guarda muitos segredos sob a terra seca. A conversa esticou-se como uma ceifa longa, vinhos de Évora fluindo e amolecendo corações. O Sr. Costa, aos poucos, baixou as armas. Talvez eu seja velho para mudanças. Mas se te faz feliz. Ele estendeu a mão a Maria, um gesto tosco mas genuíno. Perdão, filha. Vai, vive teu fado. Saíram sob estrelas, o ar limpo de rancor, e no carro de regresso, Maria chorou de alívio. Traição curada. Agora, só nós. De volta, o negócio floresceu. A campanha Saudade Tecida lançou-se com um evento em Évora, uma feira noturna na Praça do Sertório, com lanternas de papel inspiradas nas festas de São Pedro em Monção, músicos tocando concertinas da Beira Alta e modelos, mulheres quer de todo Portugal, desfilando peças que contavam histórias, um vestido com bordados de conchas de Matosinhos para amores marítimos, um jail com padrões de romãs para fertilidades não tradicionais. Sofia e Maria abriram o evento com um discurso. Nós, de Alfama e Alentejo, tecemos contra o mundo, mas com um mundo que nos aceita. Aplausos ribombaram, mas o verdadeiro teste veio dias depois. Um convite para o Festival de Fado em Lisboa, onde Sofia cantaria uma morna original sobre o seu amor. Med apertou-lhe o peito, o público misto, os olhares julgadores. Maria, costurando o vestido de performance, sussurrou: canta para mim. O resto some-se. Na noite do festival, no bairro Alto, com guitarra chorando e o cheiro de petiscos de bacalhau no ar, Sofia subiu ao palco. A voz, treinada em segredo com Maria, fluiu no Tejo das Saudades. Encontrei-te, fio perdido em novelo de dor, agora tecemos eterno, tu e eu, contra ventos que o vão traição. O silêncio seguiu, depois ovação, lágrimas nos olhos de fadistas velhos, abraços de jovens ativistas. Carla, na primeira fila, aplaudiu de pé. Mas no meio da multidão, um homem aproximou-se pós-apresentação, o jornalista, agora aliado, com uma proposta de documentário, a vossa história, real, humana. Para o mundo ver. O mês fechou com uma visita ao Cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, onde as ondas do Atlântico rugem como hinos pagãos. Sofia e Maria caminharam pela falésia, mãos dadas, o vento salgado limpando almas. Drama, traição, proteção, refletiu Sofia. Tudo nos trouxe aqui. Maria sorriu, beijando-a suavemente, e aqui ficamos, tecendo amanhã. O outono chegou a Portugal com mantos de névoa dourada, tecendo vãos sobre as vinhas do Douro e as planícies alentejanas como um último sussurro de verão.
Sofia e Maria, agora inseparáveis como o rio e a sua foz, regressaram a Lisboa para o lançamento oficial da linha Saudade Tecida, não num salão glamouroso de Chiado, mas numa antiga fábrica de cortiça em Alcântara, revitalizada com azulejos de cenas de navegadores e luzes penduradas como redes de pesca do Algarve. O evento era uma celebração da alma lusa, mesas com farturas de serpa, danças de ranchos folclóricos da Minho e um cor de vozes que era cantando Grândola, Vila Morena em homenagem à Revolução que abriu portas para amores livres. Sofia, vestida num fato de linho bordado com âncoras de Cascais, símbolo de esperanças marítimas, discursou ao microfone, a voz e quando nas vigas de madeira. De um encontro casual em Alfama a esta tecelagem coletiva, aprendemos que o amor não é drama isolado, mas fio no tiar da nação. Traímos máscaras, protegemo-nos mutuamente e agora convidamos-vos a juntar-vos. Maria, ao seu lado num vestido de chita com padrões de flores de loulé, apertou sua mão, os olhos brilhando como o Tejo ao luar. Aplausos encheram o espaço, misturados a flashes de câmaras, não predatórias, mas celebratórias. Carla, redimida e agora sócia, geriu o caos com eficiência maternal, distribuindo cartões de visita impressos em papel reciclado de cortiça. Vendas iniciais, esgotadas em 2 horas, sussurrou a Sofia. E convites de colaborações, de bordados de Viana a joalheiros de Gondomar. O pai de Sofia, presente com uma gravata de seda transmontana, ergueu uma taça de Port Tawny à minha filha, que reescreveu a história familiar. Dona Rosa, viajando de Évora com um cesto de doces conventuais, abraçou, bem-vinda à família estendida, professor. Mas o passado, como um fado persistente, não se calava inteiramente. João, após meses de terapia incentivada pela família, escreveu uma carta a Maria. Eu errei, ferido no orgulho. Vejo agora que o teu amor por Sofia é puro, como o azeite das nossas oliveiras. Perdão e boa sorte. Ela leu-a em voz alta para Sofia, lágrimas de catarse caindo. Fechado o ciclo. Agora, só futuro. O pai de João enviou um cesto de cortiça entalhada, um gesto silencioso de paz. O documentário do jornalista estreou no Festival de Cinema de Évora, Alma Tecida, um amor alentejano, filmado com toques poéticos, cenas de Maria costurando ao som de concertina, Sofia dançando fado com saias rodadas, entrevistas com Dona Rosa contando lendas de moras que amavam além das fronteiras. O público, enchendo o Cinema Luís de Camões, aplaudiu de pé e críticas no público louvaram. Uma narrativa humanista que captura a essência portuguesa, saudade transformada em esperança. Com o sucesso, elas expandiram uma loja pop-up em Porto, perto da Ribeira, com workshops de bordado para jovens parcerias com associações LGBT em Faro, tecendo bandeiras arco-íris com motivos de barcos de Sagres. Sofia regressou às redes, mas transformada, post sobre resiliência, com Maria como coestrela, legendas citando Florbela Espanca, eu sou a que sou, e não outra. Seguidores multiplicaram-se, não por escândalo, mas por autenticidade. O clímax emocional veio no Natal, em Évora. A família reunida na cabana, pais de ambas, Carla como tia honorária, e amigos de Lisboa trazendo rabanadas e filhós. Sob a árvore de sobreiro decorada com filigranas, Sofia ajoelhou-se perante Maria, oferecendo um anel de ouro de Orém, gravado com fio eterno. Casa comigo? Não por lei, mas por alma, como as uniões pagãs das nossas antepassadas. Maria, rindo através de lágrimas, aceitou, sim, tecelã minha. Contra o mundo, para sempre. A cerimónia, no verão seguinte, foi no templo de Diana, simbólica, aberta ao céu. Convidados de todo Portugal, fadistas de Alfama cantando bênçãos, dançarinos de pauliteiros batendo tambores de alegria e um padre progressista de Lisboa unindo-os com votos personalizados, que o vosso amor seja como o Tejo, fluido, eterno, abraçando todos. Não houve drama final, só paz, traições perdoadas, produções tecidas em rede. Anos depois, com uma filha adotiva de Moçambique correndo pela loja, Sofia e Maria olhavam para o horizonte alentejano, mãos entrelaçadas. De um grito em Alfama a isto, murmurou Sofia. Maria sorriu, um encontro casual que teceu o mundo. Saudade cumprida. E assim, na terra de poetas e navegadores, o seu amor tornou-se lenda humana, romântica, portuguesa até à medula.